Estamos passando por aqui para trazer uma palavra para vocês, um recado de Deus, um ensino do Espírito Santo. As pessoas têm muita dificuldade de entender o mover de Deus e o poder de Deus nas suas vidas. A Bíblia fala assim que quando Moisés era morto, Deus chegou até Josué e falou: Josué, meu servo Moisés é morto. Faça esse povo transpor o Jordão. Essa palavra Jordão quer dizer um lugar espiritual, quebrar uma barreira natural para entrar numa espiritual. Amém? Que seria automaticamente a terra de Canaã, que é uma simbologia do reino de Deus, do lugar que Deus opera. Mas ele disse uma coisa, mas somente cuida, né? Cuida de fazer tudo o que está escrito nesse livro, Bíblia. E nesse livro, você medita de dia e de noite. Para que tudo te vá bem, porque a terra que você colocar a planta dos teus pés, eu vou lá dou. Essa terra não é uma terra física, né? Não é uma terra, né, que você conhece, não é a geografia do lugar que você mora, não é um terreno que você deseja, são territórios espirituais, né? É o lugar que Deus vai te chamar para reinar no mundo, né? Nesse mundo espiritual, tá? Mas você entendeu uma coisa? Que essas conquistas, a conquista do reino, ela depende muito de você encher do próprio Deus, de meditar nessa palavra de dia e de noite. A Bíblia fala lá em João 15:7, se vós permanecerdes em mim, você está entendendo isso? Permanência é nunca mais deixar. E minhas palavras permanecer em vós, pede o que tu queres que eu te dou. Ou seja, é muito lindo esse versículo, é muito atraente esse versículo, mas sabe as coisas que ele fala que vai te dar? São coisas que vai honrar o nome dele, são coisas que vai glorificar o nome dele. Porque Deus é muito sábio, ele jamais vai dar coisa para você, para que você se perca. O segredo é a permanência. Não importa quanto tempo você passa na presença de Deus ao dia, mas tem que permanecer. Por quê? Porque a palavra permanece em você. Quem é a palavra? Cristo. Essa palavra tem o poder de santificar você. Essa palavra, ela cria um senso em você. Às vezes, eu sou ser humano. Eu tenho muitas fraquezas, muitos desejos, muitos pensamentos vêm na minha mente, só que a palavra estando em você é como uma proteção. Ela gera um temor. E tudo que você pedir em oração, a Bíblia fala que você vai receber. Tá, mas não é isso que eu quero entrar. Eu quero entrar em uma coisa mais profunda. Salomão, quando ele foi para reinar no lugar do seu pai Davi, ele passa 7 dias sacrificando ao Senhor. 7 dias no monte Jeboá, oferecendo holocausto ao Senhor. E Salomão, o que aconteceu nesses 7 dias? Só para você ter ideia, onde eu quero trazer você hoje. O coração de Salomão ficou alinhado com o coração de Deus. E ali não havia mais diferença entre ele e Deus. Os caminhos de Salomão se tornou o caminho de Deus. Os pensamentos de Salomão tornou-se o pensamento de Deus. Naquela mesma noite, Deus aparece a Salomão e diz: pede-me o que queres que eu te dou. Outra palavra linda, o que queres? Mas Deus sabia que Salomão não perderia nada para a honra dele. Deus sabia que Salomão ia pedir algo para a glória de Deus. Por quê? Porque os 7 dias foi suficiente. Os 7 dias foi suficiente para toda a humanidade cair, para todo o egoísmo cair, a incredulidade, a dúvida cair. Então, onde eu quero te trazer hoje é que o segredo não é apenas cultuar. O segredo não é apenas você ir a uma denominação religiosa. O segredo é permanecer. O segredo é meditar na palavra. A Bíblia também diz sobre o livro de Lucas 18, versículo 1. Jesus está dizendo lá,
o dever de orar sempre. É um dever que eu tenho de ter comunhão com Deus. Se tem uma coisa, se tem algo que nós temos que pagar Deus o que é devido, é honra, é comunhão, é um dever. Você não vai para uma igreja porque você vai fazer um exercício social. Você vai para a igreja, é um dever. Você alimenta tua carne, teu corpo maravilhosamente, cuida do teu corpo na academia. Cuida comendo coisas naturais, mas a gente não tem cuidado do nosso espírito. O dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, significa o quê? A Bíblia fala que havia uma viúva que tinha uma causa, que tinha um problema, que tinha uma fraqueza, que tinha dificuldades. E todos os dias, insistentemente, ela falava: juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. E todo dia essa mulher estava atrás do juiz. E o juiz um dia se encheu, falou: poxa vida, bem que eu não tema Deus e nem respeito homem algum, mas contudo essa mulher me importuna, eu vou julgar a sua causa. Aí Jesus entra em cena, tá? Ele faz uma metáfora. Ele metafora ele mesmo ali, que o próprio Deus, ele diz assim: você observou o que falou o juiz iníquo? Aí Deus faz uma pergunta para você nessa manhã. Será que eu não faço justiça aos meus escolhidos, que a mim clamam de dia e de noite? Embora pareça demorar, mas depressa fará justiça. Essa frase ela me chamou minha atenção. Embora pareça demorar um tempo, depressa fará justiça outro tempo. Quando você permanece em Deus, às vezes você não recebe algo, mas a presença de Deus te enche tanto que aquilo não te faz tanta falta. Há dentro de você uma convicção que vai acontecer. Por quê, irmão? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas também a fé é a convicção das coisas que não se veem. Está entendendo? Então você tem total consciência que você fisicamente não tocou aquilo. Mas a presença de Deus te enche tanto, que você entra no tempo de Deus, você não se cobra mais, você não anseia mais. Você tem consciência que aquilo é real por fora de ti. Mas dentro de você, aquilo já aconteceu. Sabe por quê? Porque os seus caminhos, de fato, tornam-se o caminho do Senhor. Seus pensamentos, irmão, tornam-se ser igual aos pensamentos do Senhor. Então, não há mais dificuldade. Aí Deus começa a governar dentro de ti. A Bíblia diz: se eu permanecer, Ele permanece em mim. Imagina você no meio desse mundo tão louco, tão cheio de pressão e injustiça e corrupções. Mas o Deus operando em você. Outra palavra que eu quero trazer para você, que você medita. Hoje estou trazendo mais versículos para que você medita na sua casa. Sabe o que diz o João 14, 21? É outra coisa linda. Ele fala: olha, eu amo aquele que me ama, na verdade é isso. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Olha a promessa daquele que guarda. Olha a promessa daqueles que permanecem. Eu o amarei. Olha só, eu o amarei. E além de eu amar essa pessoa, além de Deus te amar, Ele vai vir até você, ou seja, Ele vai se manifestar em você. Ele vai habitar em você. Imagina o Deus que criou o universo, biodiversidade, cosmos, galáxia, planeta, movendo em você. O Deus se manifestando em você. Ele diz lá em João 14, 21, que Ele vai manifestar em você. Você sabe o que é o manifestar de Deus? Deus operando em você, para você fazer coisa que humanamente é inconcebível, que humanamente pode acontecer, milagres extraordinários. O principal milagre que acontece em você é a mudança do seu caráter. Outro milagre lindo que acontece em você é a santificação da sua vida através da palavra, porque se a palavra habita em você, amém? Se a palavra habita em você, você santifica, você muda o jeito de pensar, na ética, na moral, entendeu? Os seus valores são outros, porque isso tudo é Cristo, tudo é o benefício de Cristo em você. Mas o segredo é você permanecer. É maravilhoso, você está de parabéns, você indo numa igreja, numa denominação religiosa. Mas isso é o ápice? Não, é o começo de tudo. Mas o que muda é a permanência. Tem um ditado pagão que nós falamos nesse mundo: pedra que muito rola não cria lodo.
Ou seja, se você não permanecer, a presença de Deus não permanece em você. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, ouve Israel. O que significa isso? Israel, cristão, o Senhor está convosco enquanto você está com Ele. Se você o deixar, Ele também o deixará. Olha que promessa. Deus não é egoísta. Deus não é mau. Só que Deus te respeita. Deus te respeita. Imagina alguém que todo dia procura aquela pessoa para amar, para ajudar, para conversar. E todo dia aquela pessoa com maior boas intenções procura aquela outra pessoa e a pessoa só vai afastando, fugindo dele, fugindo dele, fugindo dele. O que aquela pessoa faz? Aquela pessoa que ama com boas intenções, ela respeita aquela pessoa e afasta. O inimigo nas nossas almas é que obriga, Deus não obriga, Deus convence. Então qualquer coisa de coisas más e coisas boas, nessa vida, faz parte da sua escolha. Faz parte de você aceitar ou não aceitar esse Deus. Entendeu? Então, olha que coisa linda essa palavra, se vós permaneceres em mim, e minha palavra permanecer em vós. Pede o que tu queres. Salomão não passou 7 dias adorando o Senhor e à noite Deus não apareceu para ele e perguntou, Salomão, pede o que tu queres. Imagina uma coisa dessa que eu te dou. Sabe por quê? Porque o coração daquele homem estava alinhado com o coração de Deus. O coração daquele homem queimava para glorificar o nome do Senhor. Quando você não permanece em Deus, nós corremos sério risco de usurpar a glória de Deus. Nós queremos coisa não para a glória, é para a nossa glória. Um apartamento para a nossa glória. Muito dinheiro para a nossa glória. Não é que é errado ter essas coisas. Deus é do micro e Deus é do macro. Deus entra tanto no almoço gostoso como no apartamento de 5 milhões. Não importa muita coisa para você. O problema, a tua intenção. O problema é a tua comunhão. Porque a permanência em Deus te leva a você pedir tudo para a glória de Deus. Então você pergunta, por que eu não recebo? Por que eu não recebo? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar nos seus deleites, você pede para o transitório, você pede para o passageiro, entendeu? Mas quando você tem comunhão com Deus, Deus começa a alinhar o seu coração, o coração dele, e você começa a pedir coisa para a glória dele, então ele não te retém nada, ele não vai te reter nada. Vou dar um exemplo, um testemunho para mim terminar agora. Um dia eu ia pregar numa região rural no Mato Grosso, e eu estava só apenas com R$200. E eu tinha um dilema, ou fazia compra para ir até aquele culto, ou comprava petróleo para ir até aquele culto. Eu estava no dilema. Só que Deus sabia do intento do meu coração. Eu falei assim, eu quero provisão para mim ir até naquele culto. Aí eu tinha que fazer compra. Aí eu falei para o meu filho, por onde nós vamos? Ele falou, vamos no mercado, açaí. Chegamos nesse mercado. E eu fui fazer compra pela fé. E quando estava fazendo compra, alguém chega e falou, olha, coloca o seu carrinho na minha fileira, coloca as suas coisas dentro do meu carrinho. Eu falei, como assim? Coloca. Aí esse homem foi na gôndola do supermercado e foi colocando coisas no meu carrinho. E muitas coisas, muitos itens para criança, bolacha, tudo você pode imaginar. E eu falei, mas como assim? Ele falou, pode ficar tranquilo que a sua conta eu pago. Moral da história. Sobrou R$200, eu abasteci a caminhonete e fui. Por quê? Pede, se é para a glória dele. Pede. Você quer casar? É para a glória dele. Você quer ter filho? É para a glória dele. Você quer ter uma empresa? É para a glória. Nós falamos que é para a glória de Cristo, mas no final de tudo, nós usurpamos Cristo daquele lugar, tiramos Cristo daquele lugar e entronizamos nós. Então, a palavra de hoje é o seguinte, segredo, permaneça. Só para terminar, hoje vai ser um vídeo um pouco longo, mas eu quero que você tenha paciência comigo. Eu tenho que terminar esse raciocínio. De novo, Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 6, ele passa 7 dias de novo orando, sacrificando o Senhor com o povo. E no final dos 7 dias, o 7º dia, Deus apareceu através de um profeta. Deus trouxe essa mensagem para aquele povo, essa mensagem para você. Olha a mensagem de Deus para você nessa manhã, ou à tarde, ou à noite, você vai ouvir esse vídeo. Deus falou assim, se o meu povo, presta atenção nisso, que se chama pelo meu nome, orar, humilhar, me buscar e converter o seu mau caminho, eu ouvirei a oração que faz nesse lugar. Eu vou abrir a janela dos céus e vou sarar a sua terra. Ou seja,
A pessoa permaneceu 7 dias. As pessoas ficaram 7 dias chorando e clamando e sacrificando ao Senhor. E Deus ouviu lá do alto e cumpriu o desejo do coração daquela multidão de pessoas. Amém? Deus faz isso tanto em muitas pessoas e Deus faz isso apenas para você. Deus não tem esse problema de criar, de fazer. Deus não importa. O problema, o desejo de Deus, a mentalidade de Deus, na verdade, é você, não é coisa, porque Deus não tem problema de te dar nada para você. Mas o problema é você. Deus quer moldar e mudar você. Se você permanece nele e ele permanece em você, tudo em você é transformado. Pensa com carinho e as pessoas questionam, por que eu não recebo? Porque falta uma permanência. Por que eu não recebo? Porque o meu coração ainda não está alinhado com o coração de Deus. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo.